Ministro, há um risco, porque as crises universais que atingem o mundo todo são mais ou menos cíclicas, né? Na economia. Há risco dessa coisa se alongar ainda por décadas no mundo, senhor acha? Acredito que não. Há uma discussão entre os economistas que nós teríamos ingressado no que eles chamam estagnação secular. É uma situação em que há tantos fatores atuando, né, que liquidamente é um cenário desfavorável. Isso aconteceu nos anos 30, em que a economia ficou muitos anos estagnada. Isso estaria acontecendo agora novamente. Não há nenhuma segurança de que seja o caso, mas eu acredito que nós estamos no limiar de um processo de recuperação, pelo menos nos Estados Unidos. Dificilmente o Japão vai se livrar do seu processo de estagnação secular, aí sim, não é? A Europa ainda está muito longe de uma recuperação, mas eu não acredito que estejamos prestes a entrar numa nova crise. Como você diz, as crises são cíclicas, não é? É própria do sistema capitalista, né? No longo prazo sempre tem um processo de bolha, não é? Não tem crise em Cuba, não é? Porque a crise lá é de outra natureza, é crise de esperança, é crise de crescimento, é crise de bem-estar, mas não tem crise financeira, porque não tem sistema financeiro, não tem mercados e assim por diante, não é? Mas Agora, eu sinceramente não acredito num aprofundamento nessa crise nos próximos anos. O país vive um momento ruim na economia, com expectativas se deteriorando, a confiança caindo, não só a confiança do consumidor, mas a confiança do produtor, o investimento está caindo, né? Eu acho que não há como recuperar isso sem uma mudança substancial dos rumos que estão sendo imprimidos ao país, particularmente na política econômica. Nós vivemos um período de experimentalismos que a gente pensava que não aconteceria mais no Brasil. Essa história do tripé de política macroeconômica não é invenção do Brasil, não é invenção do Fernando Henrique, isso é resultado de uma evolução do aprendizado em diversos países que levou a essa ideia de que uma economia estável e próspera, ela precisa ter certos pré-requisitos, e entre eles uma gestão macroeconômica responsável, que tem um regime de câmbio flutuante, você adota uma política fiscal para manter sob controle a relação entre a dívida pública e o PIB para evitar riscos de inadimplência, de insolvência, você tem que ter metas para a inflação, perseguidas por um Banco Central com razoável autonomia de decisão. E esse governo inventou uma tal de nova matriz macroeconômica, que foi o enfraquecimento dessas três pernas da gestão macroeconômica e que é um fracasso. Nós estamos colhendo inflação alta, crescimento baixo, câmbio apreciado de forma artificial e a redução das esperanças. No caso dos consumidores, uma combinação de medo do desemprego com excessivo endividamento, do lado dos empresários, as incertezas quanto ao comportamento de seus mercados, as dúvidas quanto às intervenções do governo na economia, que faz as empresas pararem para pensar, engaveta o projeto, a taxa de investimento cai, não é? Como é que você recupera tudo isso? Recuperando os instrumentos de ação econômica e a confiança. É preciso restaurar a confiança do empresariado e do consumidor nos rumos do país. É preciso acabar com essa história de contabilidade criativa, controle artificial de preço. Imagina, Adalberto, eu fui de uma época que o Brasil viveu, que não deixou saudades, em que se controlava preço, a gente pensava que isso tinha ficado para trás. E o governo resolveu controlar preço numa área crucial, que é a da energia, tanto de energia elétrica quanto de petróleo. E preços artificiais mostrou porque o governo não acredita no sistema de preço. No momento em que você tinha aumento de demanda de energia elétrica por expansão da economia, o governo reduziu a tarifa, negando o papel do sistema de preço, que é lidar com a escassez que derivava de um aumento de consumo superior à capacidade de aumento de oferta. A Petrobras, ela está sendo sucateada, talvez eu esteja usando uma palavra forte aqui, mas obrigar a Petrobras a comprar petróleo mais caro e vender mais barato no Brasil realmente é uma coisa inacreditável que ainda esteja acontecendo nos dias de hoje. Eu acho que um futuro governo, que pode ser até o da presidente Dilma, se ela for reeleita, tem que rever tudo isso. Tem que abandonar o controle de preços. O Brasil evoluiu, no caso da Petrobras, para ter uma fórmula paramétrica em que o preço é determinado por um conjunto de fatores transparentes.
o preço internacional, o preço da gasolina no Golfo, a taxa de câmbio, o custo de produção. A presidente Dilma tem dito que ela é contra isso. Eu realmente não consigo imaginar que a pessoa seja contra a racionalidade, não é? Porque ela acha que a Petrobras tem que estar sob o jugo do governo, sob a intervenção, sob os caprichos, né, da política oficial. Não. Eu não sou pessimista a ponto de achar que não tem saída. Tem sim. Não é? E o Brasil pode muito bem recuperar sua capacidade de crescer. Eu acho que com um pouco de mudança para melhor desse ambiente, o Brasil vai voltar a crescer 3, 3,5%, 4%. Não vamos voltar a crescer 6, 7% de outras épocas, mas eu acho que nós já amadurecemos. À medida que a economia amadurece, ela perde certas características que no passado faziam crescer muito rapidamente, como é o caso da China agora, como foi o caso do Brasil no final dos anos 60, né? Mas que o Brasil pode crescer 4%, às vezes até 5%, isso pode com um conjunto de reformas que melhore o ambiente de negócios, elimine os excessos de intervenção, reduzam o chamado custo Brasil, melhorem a logística e o fluxo de mercadorias pelo país, amplie a capacidade do país de produzir mais, tanto no agronegócio quanto nas outras áreas de bens e serviços. Enfim, eu continuo uma pessoa muito otimista em relação ao país. O país tem jeito, né? O país passou uma linha divisória da qual ele não tem mais retorno. O Brasil construiu sólidas instituições. O Brasil tem grupos empresariais competitivos, inovadores, né? Precisa abrir mais o mercado, o Brasil precisa abrir mais o mercado. Esse é outro retrocesso desse período atual. Né? O Brasil retrocedeu com a reedição de políticas protecionistas, dessa ideia equivocada de conteúdo nacional que contenta certos grupos, mas condena o Brasil à mediocridade, à baixa competitividade, à baixa eficiência. Isso se faz com a mistura de liderança, vontade política, equipes e vontade de mudar, né? Eu acho que, eu continuo achando que tem jeito sim.